vídeo anterior, conhecemos os 3 tipos de formações de batalha apresentadas pelas legiões romanas ao longo da história. Hoje vamos falar em detalhes sobre as legiões manipulares, que foram as legiões romanas usadas durante a República e que foram eliminadas durante as reformas de Caio Mário. Começaremos pela unidade mais pequena e terminaremos com a maior. Também conheceremos os líderes de cada unidade. A unidade mais pequena da legião romana era o contubérnio, formada por 10 homens, dos quais 8 eram soldados e 2 eram trabalhadores não combatentes. Os integrantes do contubérnio compartilhavam tenda e tarefas. Esses homens criavam fortes laços de amizade, pois passavam todo o dia realizando trabalhos juntos ou lutando ombro a ombro na batalha. Cada contubérnio era liderado por um decano ou, desculpe-me o latim, caput contuberni. Este líder era eleito pelos próprios membros do contubérnio, sendo normalmente o mais experiente entre todos eles. Ele não tinha poder como tal, mas era o responsável por garantir que seus companheiros de contubérnio se comportassem bem no acampamento ou em batalha. Diversos contubérnios formavam uma centúria. A quantidade de tropas na centúria depende do tipo de unidade que a compunha. Se eram astati ou príncipes, a centúria era composta por 80 soldados e 20 trabalhadores não combatentes, totalizando 100 homens. Desses 80 soldados, 20 eram vélites, que eram considerados associados. Ou seja, esses vélites não lutavam na frente com a infantaria pesada, mas marchavam com eles na mesma centúria, recebiam as mesmas ordens, mas na batalha os vélites iam para um lado e a infantaria pesada para o outro. No caso dos triários, a centúria era reduzida a 30 triários mais 20 vélites como associados. O fato de que a quantidade de tropas foi reduzida também se deve ao fato de que os triários eram unidades de elite, bastante avançadas em idade, então a quantidade de triários disponíveis não era nem de longe tão alta quanto a dos astati ou príncipes. As centúrias eram dirigidas por um centurião, que era escolhido entre os cidadãos acomodados, então para acessar o cargo era necessário ter um patrimônio econômico decente. O centurião se colocava na última fila da centúria, pois era necessário evitar que a centúria ficasse sem liderança. O centurião era apoiado por um óptio, o qual ele escolhia diretamente entre os membros da centúria. O óptio era responsável por ajudar na coordenação da centúria e se comunicar com outras unidades da legião. O óptio estava na linha de frente do combate. 2 centúrias formavam um manípulo, portanto, os manípulos de príncipes e astati eram compostos por 120 soldados, enquanto os de triários por 60. Lembremos que eliminamos os vélites associados. As centúrias, por sua vez, se dividiam em 2 tipos, centúria posterior e centúria anterior. Esses nomes se referiam a como as centúrias do manípulo eram posicionadas na batalha, quando tinham que deixar corredores para serem substituídos ou para substituir a primeira linha. O centurião da centúria posterior era quem liderava o manípulo, e em caso de morte, o comando recaía sobre o centurião da centúria anterior. E em caso de morte deste, ocorria o mesmo, mas com os óptios. Cada manípulo tinha um signífero, que era o responsável por carregar o estandarte. Este posto era de grande responsabilidade, pois representava o poder de Roma e dava moral aos soldados do manípulo. Mas por outro lado, era um posto de grande perigo, pois o inimigo buscava se apoderar do estandarte romano. Além disso, o signífero só trazia um pequeno escudo como proteção, por isso se situava na centúria anterior. Cada fila da legião era formada por 10 manípulos, cada um de sua unidade correspondente. Ou seja, havia 10 manípulos de astati na primeira linha, 10 de príncipes na segunda linha e 10 de triários na terceira linha. Falaremos em outro vídeo sobre cada tipo de soldado, mas por agora direi que os astati eram os mais inexperientes da infantaria pesada, seguidos pelos príncipes e por último os triários, que eram os mais veteranos. Os triários geralmente não entravam em combate, e se o faziam era porque a situação estava muito ruim. Portanto, normalmente eram os responsáveis por cobrir a retirada, formando uma parede de lanças e escudos para conter o inimigo. Quanto à infantaria,
No total, temos 1200 astati, 1200 príncipes e 600 triários. A esses números, devemos adicionar 400 bélites por fila, totalizando 1200 bélites na legião. Em relação às unidades montadas, a menor unidade era a cúria, composta por 10 cavaleiros. Esta unidade era comandada por um curião que tinha um óptio como subalterno, assim como a infantaria. Portanto, a de cúria tinha um total de 12 homens. 3 decúrias compunham uma turma que estava comandada por um centurião que tinha como subalterno um duplicarius. Este último era chamado assim porque recebia exatamente o dobro de um cavaleiro normal. A turma também tinha, novamente desculpe meu latim, um tesserarius que era o oficial de segurança de... Ele cuidava da tessera, que era a senha usada quando faziam guarda. Por outro lado, cada turma tinha seu próprio signifer, cuja função era a mesma que os signifers dos manípulos. A turma, portanto, era composta por 40 cavaleiros. A união de 10 turmas formava uma ala, que era dirigida por um prefeito e que contava com um total de 400 cavaleiros. Cada legião contava com 2 alas de cavalaria, sendo uma propriamente romana e a outra aliada. A cavalaria romana se posicionava no flanco direito, enquanto a aliada se posicionava no flanco esquerdo. Se juntarmos todos os efetivos da legião, temos um total de 5.000 soldados. Agora, essa cifra foi variando ao longo dos anos, aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade de cada momento. As legiões podiam ser comandadas por um pretor, um governador provincial ou um general escolhido diretamente por um cônsul. 2 legiões formavam um exército consular, que era o exército habitual da época republicana, embora também sofresse variações de acordo com as necessidades da república, como por exemplo durante a Segunda Guerra Púnica, onde, segundo Tito Livio, o número de efetivos dos exércitos consulares foi aumentando com o tempo. O exército consular era dirigido, como o nome indica, por um cônsul. Se houvesse uma ameaça importante, os 2 cônsules daquele ano uniam seus exércitos, tendo uma força total de 4 legiões. Para dirigir, eles se alternavam diariamente no comando, algo que não se mostrou muito eficaz, como visto na véspera da Batalha de Canas. Até aqui o vídeo de hoje. Conhecemos a fundo a composição e organização de uma legião romana manipular. Se você gostou, dê um like, inscreva-se e deixe nos comentários o que mais gostou ou o que gostaria de aprender no próximo vídeo da série de Roma.